Bom dia, hoje é dia 10 de junho, estamos em Brasília, na visitação, e os participantes com relação ao problema de vigilância, trabalho, vigilância. Eu vou pedir, Luan, que você se apresente, Luan por Luan, e em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua apresentação. Bom dia, meu nome é Luan Bremer de Oliveira, eu sou biólogo, professor de educação básica no estado do Mato Grosso. Atualmente estou de licença, trabalhando como consultor técnico no Ministério da Saúde, na coordenação de vigilância da saúde do trabalhador, e sou mestre em saúde coletiva, doutor em saúde pública, né? Trabalho aí na área de saúde, ambiente, trabalho, vigilância, saúde. São dos temas que eu gosto de discutir, trabalhar, né? Construir propostas em torno disso. Nós vamos tentar gravar falando de uma sequência de questões que você usou na sua apresentação hoje. A primeira questão que você era o que é fazer a vigilância de saúde e cadeia produtiva. Obrigado. Então, essa questão das cadeias produtivas, né? Ela é um elemento extremamente importante porque é a forma como está estruturado os processos produtivos, onde está presente o trabalho, né, nos territórios a nível global, né, com exceção de trabalhos tradicionais, de trabalhos de subsistência, né, que tem ali uma organização daquele modo de vida tradicional, de diferentes culturas. Em geral, o trabalho, né, que é estabelecido nos territórios, ele está vinculado ao modo de produção, que a gente chama esse modo de produção capitalista, né, que tem uma relação ali entre o empregador e o trabalhador, né, entre o capital, que está vinculado à questão do empregador, voltado para a acumulação de riquezas, e o trabalhador que está vendendo a sua força de trabalho. E no último século, década, esses processos produtivos se estruturaram a nível global em cadeias produtivas, onde as atividades produtivas elas são interligadas entre elas, né, para chegar a um determinado produto, para chegar a um determinado serviço que vai ser comercializado enquanto mercadoria. Então, se os processos produtivos eles estão estruturados a partir da lógica de cadeia produtiva, a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora precisa compreender essa dinâmica das cadeias produtivas e vigiar a partir desse olhar. Então, como é que está estabelecido nos territórios essas cadeias produtivas? E pensar, além da questão do trabalho, que está diretamente relacionada à estrutura e à lógica de organização das cadeias produtivas, mas também o meio ambiente, também a população que é afetada por esse processo produtivo que está no território, que vai gerar as morbimortalidades, o perfil de morbimortalidade vai ser também muito determinado por esses processos produtivos estruturados em cadeia nos territórios. Então, pensar uma vigilância em saúde que olhe a estrutura das cadeias produtivas, faça uma vigilância das cadeias produtivas, a gente se aproximar mais da realidade da determinação social do processo de saúde e doença, para que a gente possa intervir, prevenir o adoecimento dos trabalhadores, da população, né, que é decorrente desses modelos de desenvolvimento que se estabelecem por cadeias produtivas. Você desenvolveu também como fazer a vigilância. Porque foi um trabalho longo, então, se você puder usar alguma vez, fica à vontade, você vai ter que fazer. Já destacar uma coisa muito importante, essa visão de integralidade na proposta prática. Também porque não é trabalhador, Então, bacana, Roberto. É o seguinte,
Primeiro, a gente tem que pensar assim, existe uma base legal na, na lei orgânica da saúde, que já diz, né, que a saúde ela é determinada pela forma de organização social, os níveis de saúde expressam a organização social e tem lá como determinante o trabalho. A própria lei orgânica traz a questão do acompanhamento das cadeias produtivas, né, desde a sua extração, manuseio, transporte, comercialização, descarte. Essas etapas da cadeia produtiva que determinam a saúde do trabalhador e da população está presente na lei orgânica da saúde, que precisa ser vigiada. Então, partindo disso, né, como que a gente pode pensar esse processo de vigilância? Como fazer, de fato, esse processo de vigilância das cadeias produtivas, né? Então, a gente tem a vigilância em saúde, a gente tem lá os componentes da vigilância, né, que até a Política Nacional de Vigilância em Saúde estabelece. Então, tem a saúde do trabalhador, que vai observar os aspectos relacionados aos processos de trabalho, o objeto da vigilância do trabalhador é os processos de trabalho em relação à saúde e doença. Tem a vigilância ambiental, que vai analisar os determinantes ambientais. Tem a vigilância epidemiológica, que vai verificar os processos, as morbimortalidades e a distribuição na população e seus determinantes. E a vigilância sanitária, né, que vai olhar os serviços, os produtos, né. Então, quando a gente vai olhar a cadeia produtiva, ela vai determinar todos esses objetos de vigilância em saúde. Todos os objetos de vigilância desses 4 componentes são afetados pelas cadeias produtivas. Então, para agir sobre as cadeias produtivas, é preciso que essas vigilâncias sentem entre elas e planejem ações para fazer essa vigilância. Então, que tipo de passos podem ser feitos, que tipo de mecanismos podem ser utilizados para essa atuação integrada das vigilâncias, né, para pensar a ação nas cadeias produtivas. O primeiro passo fundamental é mapear o território. Então, o município, o estado, né, precisa identificar quais são as atividades produtivas e como elas estão interligadas em cadeia, tanto a nível ali da sua região, do estado, quanto também elas se interligam no país e a nível global. Para a gente pensar a responsabilização também dessa atividade produtiva pela cadeia. Então, se você tem, por exemplo, né, uma atividade ali de extração mineral, né, que está extraindo minério para produção de placas solares, né, e que é um processo que agora está demandando muito nessa transição energética. Então você vai observar que aquilo ali está ligado a um processo produtivo mais amplo, a cadeia produtiva, que vai estar em outro território, mas aquela atividade produtiva da extração mineral, ela precisa ser vigiada em conjunto com as outras para você responsabilizar essa cadeia, para você entender a interligação entre elas. Então, o primeiro passo, como eu estava falando, é mapear esse território, quais são as atividades produtivas, como elas estão interligadas a nível de cadeia. Tá? O segundo passo é pensar a ação intrasetorial. Então, como que cada setor vai poder agir nesse processo de vigilância a nível de SUS? Como que lá naquela unidade básica de saúde, a equipe multiprofissional vai identificar aquele adoecimento em decorrência daquela atividade produtiva que está interligada na cadeia produtiva, né? Como que as diferentes componentes da vigilância vão agir ali nesse processo. Um outro passo importante é identificar os movimentos sociais, esse é fundamental, os movimentos sociais e sindicais de resistência a essas cadeias produtivas, porque eles estão produzindo saberes e inteligência de vigilância já e de resistir a esses impactos sanitários, ambientais que as cadeias produtivas estão trazendo. Então elas têm muito a ensinar a vigilância em saúde para poder agir nesses territórios. Estratégias até políticas de como intervir naquela atividade na cadeia produtiva. Então essa ligação com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais que estão fazendo as ações de resistência a essas cadeias produtivas, ela também é essencial, né? E a ação intersetorial, então a universidade, centros de pesquisa estão produzindo conhecimento sobre essa atividade produtiva, sobre essa cadeia produtiva,
O Ministério Público do Trabalho pode apoiar, já que às vezes são empresas multinacionais, bilionárias, né? Então, que precisam aí um suporte, uma ação de Estado, né? Que muitas vezes um município sozinho não vai conseguir. Então, esses são pontos fundamentais que eu avalio que podem ajudar na ação de uma vigilância na cadeia produtiva, né? E a gente, assim, isso não é algo novo que está sendo inventado agora. Já existem abordagens metodológicas que se aproximam dessa proposta e a gente pode utilizar elas, né? Então, por exemplo, a ideia de matriz de processos críticos da epidemiologia crítica do Jaime Breio, né, no Equador. Ele já estabelece ali uma relação entre processos gerais, particulares e singular, e você identificar processos protetores e processos restritivos da saúde, então pode ajudar a pensar essa vigilância em cadeias produtivas. A ideia de vigilância do desenvolvimento já também tenta discutir quais são as políticas de desenvolvimento que se estabelecem no território e como elas se repercutem na saúde. O do desenvolvimento, vou te interromper só para dizer, Vitignato. Exatamente, que é um dos formuladores, né, Vanderlei Pignatti, do Mato Grosso, foi meu orientador de mestrado e doutorado, né, e me inspirou nesse processo também de estar impulsionando essa proposta, né, da vigilância das cadeias produtivas, junto com o Luiz Leão, ou também professor Carlos Fadel Vasconcelos, né, Jorge Machado. Então é um grupo que tem trazido abordagens metodológicas, como também a Raquel Rigoto, que desenvolveu lá no Ceará uma discussão sobre as tramas entre saúde, ambiente e trabalho do desenvolvimento no território. Então ela analisa cada etapa da instalação até o fim de um desenvolvimento econômico no território. Então quando vai começar o desenvolvimento econômico ali, uma estratégia de exploração do território, quando ela se instala, quando ela se cresce, quando ela também sai daquele território. Então, cada etapa disso traz uma vulnerabilidade, traz um processo de saúde e doença. Então, essas abordagens, né, elas são muito importantes e podem ajudar metodologicamente nessa construção, né? E a gente tem que pensar assim, existem experiências também inspiradoras, né, no país, né? Como eu já falei, no território do Mato Grosso, com a ideia da vigilância do desenvolvimento, né? Tem experiências inspiradoras também, né, nessa vigilância em cadeia produtiva lá no Ceará, na mineração de urânio, na discussão dos agrotóxicos. Tem também no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, com a discussão de vigilância de base territorial e participativa. Todo Pontal do Paranapanema tem que lembrar do pessoal da geografia crítica e Alves Tomás. Exatamente. O péssimo defeito que foi corintiano, né? Isso, Tomás, a turma da Unesp ali, então, que desenvolve essas ações, né? Como também a vigilância do amianto, né? A Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, junto com a Fiocruz, junto com ali a Faculdade de Medicina da USP, né? De São Paulo, que vem fazendo essa vigilância integrada dos expostos ao amianto, pensando na questão dos processos produtivos. Então, existem experiências inspiradoras no Observatório do Agronegócio, né, liderado pelo Roberto Ruiz. Então, são experiências inspiradoras que podem, sim, ajudar os Serestes a impulsionarem esse modelo de vigilância. E a gente pode pensar nos próximos passos, né? Eu tinha feito uma série de roteiro de perguntas, mas você já foi respondendo naturalmente, e aí a gente ia fazer pedir para encerrar com esse ponto de próximo passo, perspectiva. Legal, Gilberto. Então, assim, essa discussão não pode parar por aqui, né? A gente trouxe para uma mesa no 13º Renastão, né? Mas ela precisa continuar, né? Não é uma proposta pronta, acabada, até porque, se a gente for olhar materialmente, né? A dinâmica das cadeias produtivas é muito complexa, ela está em constante transformação. O capital, né? Ele busca sempre se renovar para se manter nessa dominação de exploração e dominação. Então, a gente vê novas formas de exploração sempre surgindo, como hoje a questão dos plataformizados, né? A questão dos pejotizados no país, que está trazendo um desafio muito grande para a luta da classe trabalhadora, para a luta
pela saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então é uma discussão que precisa se ampliar. Então o primeiro passo é isso. A gente precisa difundir esse debate, precisa fazer seminários, oficinas, mesas de debate, rodas de conversa e jogar na roda. Vamos discutir isso das cadeias produtivas, como implementar isso, como que a gente pode avançar sobre isso, como que essa proposta que eu estou trazendo aqui, né, discutindo, ela pode ser melhorada, pode ser criticada. A gente tem que ampliar a discussão e chegar a mais pessoas, né? O segundo passo importante é a gente criar um grupo de trabalho com pessoas que têm intenção em se comprometer com essa proposta para formular melhor para como implementar isso na rede. Trazer todas essas experiências que eu trouxe, essas metodologias, como integrar elas, né, para construir uma proposta em cima disso. Outra questão interessante é a gente pensar ações piloto nos territórios. Então vamos construir algumas ações de vigilância em cadeia produtiva, integrando São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, por exemplo, que pode ter ali uma relação integrada entre determinado processo produtivo, e onde São Paulo está lá, temos o Porto de Santos, tem um processo produtivo no Mato Grosso de grãos, etc., que tem o transporte entre os estados ali de Minas e Goiás, enfim. Então, integrar esses estados e pensar uma ação de vigilância integrada numa cadeia produtiva e ver os resultados disso, avaliar esses resultados, ver o que foi de bom, o que precisa melhorar, e aí criar um relatório em cima disso para a gente poder divulgar essa experiência e disseminar cada vez mais, né? A gente da CGSAT tem um papel importante nessa coordenação nacional também, desse tipo de vigilância, né? Importante. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que discutir é uma diretriz nacional. Então, essas discussões que eu falei, né, que a gente tem que fazer, esse relatório de experiências piloto, esse grupo de trabalho tem que culminar em um documento que possa orientar mesmo os serviços para que a gente consiga implementar isso de fato na Renat, né? Não é um processo que a gente vai conseguir de hoje para amanhã, mas é um horizonte que a gente precisa ter e não pode perder de vista. Eu te ouvindo já ontem e agora reforçando essa questão, um dos pontos que eu estava lembrando assim sobre, por exemplo, impactos de grandes desastres como nós tivemos Brumadinho, Mariana, né? Uma das coisas que eu vi depois desses desastres foram estudos de antropologia verificando quem eram os atingidos, né? E algumas coisas que a gente não enxergava aparecendo nesses estudos. Por exemplo, no caso de Mariana, aquela ruptura, tinha comunidades arenhacenses, elas foram simplesmente eliminadas, a vila foi eliminada, então toda a vida das pessoas foi impactada, então elas têm que ir morar num outro local, perde todas as suas referências de vida. E teve um outro estudo muito interessante com os atingidos também de Mariana, na foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, em Regência, o que aconteceu com aquela comunidade a quilômetros de distância. Então, mostrando desafios enormes para a gente de pensar essa vigilância e que não era apenas o impacto de saúde imediata, né? Esses desastres não encerram no seu ponto. Se eu não me engano, você chegou a usar ontem uma transparência falando de uma vigilância dos venenos, dos agrotóxicos, né? Todas as atividades envolvidas, eu acho isso muito importante. E aí acho que uma coisa também que a gente precisa pensar, aí agora dialogar contigo aqui para pensar essa vigilância, é que dificilmente a gente vai ter uma resposta da ação de vigilância
a um evento desse, consiga abordar todo esse universo de pontos. Mas a gente precisa ir procurando os diálogos, as pontes. Olha, quem é que está encarando cada um desses problemas? Os rejeitos dos agrotóxicos. De repente a gente não abordava esse problema e passa a abordar de uma maneira melhor. Já existem, muitas das respostas existem e estão fragmentadas, né, separadas. Esse desafio da construção que eu achei assim da maior importância na tua apresentação, e aí te devolvo a palavra para os comentários finais. Não, perfeito, Delberto. Não, o seu comentário é fundamental, porque a gente tem que pensar a missão do Sistema Único de Saúde. A missão que está lá presente, que é garantir o direito à saúde, né, da população. E a nossa missão a partir da nossa Lei Orgânica de Saúde. Então, se nossa missão é garantir o direito à saúde, a gente tem que agir naquilo que está trazendo malefícios à saúde da população, né, de forma integrada, de forma prevenível. Então, essas atividades produtivas, esses modelos de desenvolvimento, né, mesmo sem um grande desastre, ela causa todo processo de alteração do território e do modo de vida de populações que já existiam ali. E isso impacta a saúde dessas populações, né? Esses estudos antropológicos, estudos culturais que vão mostrar a alteração dos sentidos e significados que as pessoas dão às atividades que elas realizam no dia a dia, e quando chega uma atividade produtiva ali que altera o ambiente, que altera o território, altera aquele modo de vida, né? Você tem um impacto significativo ali na saúde mental também dessa população, né? Então, a ideia de uma vigilância de cadeias produtivas é justamente o que você falou, esse processo de integrar as ações, de integrar as informações, né, para a gente agir de fato pelo que está definido na nossa legislação, na nossa proposta do Sistema Único de Saúde, que é garantir o direito à saúde da população, né? E aí, como você falou, não é algo fácil, não é algo simples, enfrenta muitos interesses, né, que estão presentes em vários setores, mas a gente não pode parar de insistir, né? Então a gente tem que tentar fortalecer, né, construir essas experiências e divulgá-las, né? Essa você falou da cadeia produtiva dos agrotóxicos, né? Então, por que não, né, a gente fazer uma vigilância pegando desde ali da extração da matéria-prima, do armazenamento, do reenvase, do uso na agricultura, das embalagens, né? Então, pegar todo esse ciclo e ver e ter um panorama dessa realidade, né? Não só os elementos fragmentados. Então, esse é um dos objetivos. Eu agradeço muito por ter a oportunidade de estar discutindo esse assunto com vocês. Bom, eu que te agradeço, muito obrigado. Deu certo aqui. Então, até a próxima. Esse